E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Agneia. Então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Por que é importante utilizar e saber esse conteúdo? Porque tudo que você estiver estudando em física vai ter alguma coisa para medir, ou seja, vai ter alguma coisa para medir velocidade, ou tempo, ou distância, força, campo elétrico, potencial elétrico, um vocabulário gigante, aí, uma série de grandezas para serem estudadas. E dependendo do tipo da grandeza, ou seja, das suas características, a gente vai precisar de modelos matemáticos diferentes para poder resolver. Por exemplo, quando eu falo que eu vou dar uma caminhada, não pode agora, nesse momento que estamos gravando esse vídeo, não pode dar essa caminhada assim tão tranquilamente, vivemos uma pandemia, mas quando eu puder dar uma caminhada tranquilo, eu vou caminhar 2 quilômetros. Não interessa se eu vou ficar dando volta ao redor da quadra, se eu vou correr dentro da minha casa, vou caminhar dentro da minha casa, ou se eu vou sair daqui em linha reta 1 quilômetro e voltar 1 quilômetro. Não vem ao caso isso, porque eu estou dizendo que eu vou caminhar 2 quilômetros. Agora, quando eu estiver me referindo, por exemplo, a um deslocamento, eu vou me deslocar de um lugar até o outro, o deslocamento ele é uma grandeza física, bem definida. Tem um modo, uma direção e um sentido. Aí o tratamento matemático para essa grandeza é um pouquinho diferente, beleza? Então vamos diferenciar essas grandezas para a gente poder dar esse tratamento diferenciado. Grandeza física é tudo aquilo que for passível de medição ou de avaliação, ou seja, eu posso medir quanto é aquela grandeza, aquele número associado, a distância, como eu falei antes, os 2 quilômetros que eu vou caminhar, e isso vai estar associado a um problema de física. Por exemplo, eu vou caminhar 2 quilômetros e eu estou fazendo uma previsão que eu vou levar meia hora para isso acontecer. Então eu vou andar 2 quilômetros em meia hora, ou seja, 2 quilômetros em 30 minutos. Na hora que eu digo isso, eu estou dando uma grandeza física, ou seja, eu posso calcular a velocidade, porque eu vou andar 2 quilômetros, deixa eu melhorar a caneta um pouquinho aqui, ó. Aqui, eu vou apagar tudo, ó. Eu vou andar 2 quilômetros em meia hora, 0,5 hora. Ou seja, isso vai dar 4 quilômetros por hora. Então, em média, eu vou caminhar isso, eu vou percorrer 2 km em meia hora, então é como se eu andasse 4 km a cada hora que passa. Se eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir manter, se eu vou ficar mais rápido, eventualmente, mais devagar, não está sendo considerado. Essa grandeza aqui agora é uma grandeza física também, é uma rapidez, é uma taxa de variação do que eu estou andando à medida que o tempo passa. Com isso aqui, eu consigo fazer uma previsão. Tá, e se eu caminhar durante 2 horas? Então eu devo percorrer 8 quilômetros. Percebe? Então, tudo isso que eu falei faz parte de um problema de física agora, para fazer uma estimativa. Se for um carro, eu posso utilizar isso para determinar quanto tempo vai ser uma viagem, quanto de combustível eu vou gastar, fazer previsões de parada. Então, isso está no nosso cotidiano, está no dia a dia, né? E eu posso separar a grandeza em escalar ou então grandeza vetorial. O que vem a ser uma grandeza do tipo escalar? Está aqui, ó. Grandeza escalar. A gente tem um textinho aqui, ó. Eu fui convidado para ir no cinema e alguém fala o horário do filme, 20 horas. O horário do filme sendo 20 horas, está definido. Eu não preciso mais nenhuma informação. Eu já sei qual é o filme que eu vou assistir, eu sei com quem eu vou, mas eu não preciso mais informações a respeito do horário. Então, isso é uma grandeza escalar, que basta eu falar que horas vai acontecer, ou seja, o valor da grandeza e a unidade de medida, todo mundo já sabe o que está acontecendo. Quanto tempo dura esse filme? O tempo do filme é 2 horas e 15 minutos. A gente acaba não falando isso, mas no filme a gente fala, né? Mas o filme é de 2 horas, 2 horas e 15. A gente acaba omitindo, às vezes, no cotidiano, a unidade, né? Porque a gente já sabe. Temperatura, por exemplo. Agora eu estou gravando aqui, então a temperatura deve estar uns 25 graus. Teria que falar 25 graus Celsius, né? Que é a unidade, mas por ser uma linguagem coloquial, a gente acaba omitindo a unidade. Mas quando você vai formalizando, você precisa de um número associado e uma unidade. Uma coisa que você não deve se preocupar agora é ficar decorando um monte de grandeza. Essa é escalar, essa é escalar, essa é escalar. Claro, algumas sim, né? Algumas que vão aparecer já de saída, mas não adiantaria ver agora, por exemplo, se você não estudou isso ainda, fluxo magnético é uma grandeza escalar. Muito vago isso, né? Fluxo magnético está lá dentro do magnetismo, uma lei de Faraday, lei de Lenz, então está muito dentro do conteúdo para você saber agora decorar isso. Mas saber assim, temperatura é uma grandeza do tipo escalar, porque basta dar o valor e a unidade. Tempo, massa, tem uma confusão com massa e peso, né? Massa
num primeiro momento está associado a uma quantidade de matéria. Quando vê lá leis de Newton, na verdade a massa é uma medida da inércia, né? Mas a gente pode associar isso. Tem 2 kg, 3 kg, eu engordei agora nesse isolamento, eu engordei 4 kg, aí quando voltar quero emagrecer 6, sei lá, as pessoas estão fazendo esses cálculos assim, certo? Então, essas grandezas que não necessitam de orientação, ou seja, apenas um valor e a unidade de medida, elas são chamadas grandezas escalares. Então, tem aqui uma série de exemplos, eu botei aqui, ó, comprimento, volume, área. Você pensar assim, o volume e a área a gente não consegue medir, não existe um volumímetro, né? Mas você pode calcular aquele volume. Uma sala que seja o formato de um paralelepípedo, você multiplica as 3 dimensões, você calcula o volume. A área também, tem a minha TV aqui, ó, não sei medir a área dela diretamente, mas eu posso calcular a área dela. Se eu souber a base e a altura, eu multiplico as duas. Quer ver outra grandeza que está ali, ó? Temperatura, já falei, densidade, pressão. Densidade é uma relação entre massa e volume, né? Pressão vai ser uma relação entre força e área. Quer ver por que não pode decorar? Porque se eu pegar assim, força é uma grandeza que vai ser vetorial. Na hora que eu dividir pela área, ela perde a característica vetorial dela. Não porque ela perca, porque o conceito de pressão não é tão trivial quanto parece. Então, te peço que você deixe para depois. Fica entendendo? Quando aparecer pressão, aí tem lá a conceituação certinha, vai ter um vetor normal associado. Então, tem outras formalizações. Mas esses aqui, ó, comprimento, volume, área, tempo, massa, isso tudo dá para entender. E o outro tipo de grandeza, uma grandeza do tipo vetorial. O que vem a ser uma grandeza vetorial. Ela necessita, além do valor e da unidade, de uma orientação, direção e sentido. Então, tá aqui, ó. Quando, para ficar perfeitamente caracterizada, né, você precisa conhecer o valor, direção e sentido. O que é direção e sentido? E esse é uma confusão sempre, né? Direção é assim. A direção ela pode ser na horizontal, uma vertical ou então uma diagonal. Essa aqui, na verdade, é uma composição dessas duas direções, né? Então tem horizontal, vertical, uma diagonal. O que é o sentido? Se for para a direita, se for para a esquerda, para cima, para baixo. Quando chegar lá no eletromagnetismo, quando você vai estudar isso, ainda a gente cria nesse momento que precisa de umas grandezas que saem do quadro e que entram no quadro. E a gente usa uma representação assim, ó, um xizinho entrando, um pontinho saindo, né? Isso está representando uma flechinha saindo aqui da TV e esse aqui está representando uma flechinha entrando na TV. Então eu tenho essas composições de sentidos aqui. Então, direção, horizontal, vertical, sentido, direita e esquerda. Grava assim que fica mais fácil de entender, né? Então, sentido é para que lado foi, direção é se foi assim ou se foi assim, entendeu? Então tá. Continuando aqui, deixa eu apagar isso aqui que está escrito, ó. Que eu falei antes, ó. Não adianta você ficar decorando um monte de coisa. Velocidade. Velocidade vai ser vetorial. Por quê? Porque velocidade vai ser uma variação do deslocamento em função do tempo. Então, o deslocamento do corpo é uma grandeza vetorial. Daí ela dá origem a uma grandeza vetorial. Aceleração. Aceleração é a variação da velocidade. Como velocidade era vetorial, daí a aceleração vai ser vetorial. Tá vendo? Força. Força vai estar associada a uma variação de uma quantidade de movimento que também era vetorial por causa da velocidade. Tá vendo? Daí vai ficando muito para dentro do conteúdo, você vai acabar se embolando todo. Mas pensa, né? Quer ver? Força. Quando você diz que vai empurrar alguém. Ah, eu empurrei uma pessoa com uma força de 1000 newtons. Você não tem que dizer para onde? Eu posso ter empurrado ela para frente, posso ter empurrado para a esquerda, para a direita, né? Então, não sei para onde eu empurrei até eu não falar. Então, eu tenho que dizer qual foi a direção, se foi na horizontal, vertical, diagonal, e qual foi o sentido, para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, né? Então, você precisa definir mais coisas. Continuando aqui, então, ó, a nossa ferramenta para poder resolver uma grandeza vetorial vai ser o vetor. Então, o que é um vetor? Em matemática, vetor é um segmento de reta orientada. Pego assim, tem uma reta aqui. Então, isso é uma reta R. Essa reta R a gente chama de reta suporte, porque é ela que vai suportar, vai segurar, eu vou colocar o meu vetor ali em cima. Mas uma reta ela é infinita, para os dois lados, né? Aí eu vou colocar uma origem nessa reta e um fim. Ou seja, eu criei aqui, ó, vou criar AB, é um segmento de reta. Ou seja, é um pedaço de uma reta que tem um começo e um fim. Só que eu não sei onde é o começo e onde é o fim ainda. Só marquei 2 pontos A e B. E eu, para transformar isso num vetor, eu vou colocar uma orientação. Então agora eu coloquei uma orientação. Então, ó, a reta suporte dá a direção desse vetor. Onde começou, onde acabou, me dá um módulo do vetor. E a flechinha me dá o sentido, que é um segmento de reta orientada.
Quer ver? Vai aparecer uma figura mais bonitinha do que a minha. Tá aqui, ó. Então, a reta dá a direção, um sentido, a origem do vetor, a extremidade, e colocando numa escala apropriada, esse tamanho daqui até aqui vai nos dar um módulo desse vetor. Mas, de uma forma geral, a gente não ocupa muito isso nos desenhos. É claro, desenhar uma certa escala, uma força vale 10 desse tamanho. A que vale 20 tem que ser maior, para você poder fazer os desenhos, as representações, para poder achar a solução. Tá? E quais as operações importantes com vetores? No primeiro momento, a operação importante é fazer uma soma vetorial. Você conseguir somar esses vetores e aí ajustar, né? Conseguir achar o vetor resultante, esse é o nosso objetivo. Tipos de vetores. Precisa saber quando que dois vetores são considerados iguais. Quando eles estiverem tudo igual, ou seja, eles têm o mesmo módulo, estão na mesma direção e eles estão no mesmo sentido. Então a gente diz que esses dois vetores são iguais. Quando que são vetores opostos? Pensa bem, o vetor oposto ele vai ter tudo igual. O módulo aqui, a direção é a mesma, tudo com exceção de uma coisa, o sentido, né? Então aqui, ó, A e B, eles estão na mesma direção e sentido. C e D, eles estão em sentidos contrários. São vetores que possuem a mesma direção, porém em sentidos contrários. E a gente pode ter vetor chamado, opa, saiu ao contrário aqui, vetor ortogonal. O que é um vetor ortogonal? Um está perpendicular ao outro. Mesmo que eles tenham o mesmo módulo, esse aqui tem um módulo 10, esse aqui vale 10, mas eles são perpendiculares, né? Esse ortogonal, eles são perpendiculares. Esse formalismo matemático, eu não vou entrar a fundo nisso. Fechou? Então, a gente vai ter isso, o vetor igual, o vetor oposto e o vetor ortogonal. Continuando então agora. Operações com vetores. A parte importante disso é você conseguir fazer essa operação. Para responder coisas desse jeito. Ó. Imagina o seguinte, tem uma pedra aqui qualquer. Aí duas pessoas vão começar a puxar essa pedra. Vão arrastar essa pedra e vão fazer assim. Uma vem para cá, vai puxar com uma força F1, nessa direção e nesse sentido. Uma outra pessoa vai puxar essa pedra para cá. Um pouquinho menos de força ela está fazendo, com força F2, nessa direção e nesse sentido. Então, eu quero saber, se essa pedra for puxada simultaneamente por essas duas pessoas, na hora que isso acontecer, para onde essa pedra vai ser puxada? Então, mais ou menos a gente já sabe, né? Mais ou menos ela vai ser puxada assim, ó, por aqui, né? Ou mais ou menos por aqui, assim, ó, ou por aqui, né? Vai ser alguma coisa desse jeito, assim. Talvez um pouquinho mais para cima. Eu acho que vai ser mais parecido com essa do que com essa. Porque essa aqui está puxando mais para cima do que essa aqui. Essa é maior um pouco, né? Mas para isso, ó, não depender do seu achismo aí, a gente vai desenvolver uma regra. Então tem duas regras para a gente utilizar para resolver isso. Quais são essas duas regras? Primeiro, uma regra do polígono. O que é a regra do polígono? É o que a gente vai fazer agora. Eu tenho os vetores e aqui uma proposta de problema. Já vou ler a partir daqui. Ó. Vamos considerar que uma pessoa parte de um ponto X e vai até um ponto Y, seguindo dois deslocamentos sucessivos, 12 metros e 5 metros. Então, olha o que vai acontecer. Essa pessoa ela vai andar 12 metros, assim, e são ortogonais ainda, falou ali, né? Meu Deus, que horror. Então, ela vai andar, nossa, ó, ela vai andar 12 metros assim, e na sequência, porque são deslocamentos sucessivos e ortogonais, então ela vai fazer isso. Assim. Reparem que eu sou condicionado quase, né? A fazer vertical e horizontal, mas podia ser assim, quer ver? Ó? 12 metros assim e 5 metros assim. O que importa é a relação entre os dois aqui, ó, ser perpendicular, né? Então é isso que interessa. A posição deles no desenho não vai fazer muita diferença pra gente. Não aqui, não nesse problema específico. Então tá. Quer saber qual é o deslocamento resultante? Ou seja, o que seria o deslocamento resultante? É a distância medida em linha reta do ponto final até o ponto inicial da trajetória, ou do inicial até o final, que seria esse desenho aqui. Ó. Esse aqui é o nosso vetor soma, ou seja, é o nosso deslocamento resultante. Então agora vamos escrever uma regra para isso, vamos formalizar. Eu construí um triângulo aqui e estou juntando. Qual é a regra do polígono? A regra do polígono é a seguinte, dados os vetores, quer ver? Tem um desenho bonitinho aqui disso, ó, desse jeito, né? E a gente pode formalizar assim, esse D aqui
é o D1 mais o D2. Mas reparem que não é só somar. O D1 mais o D2 não vai dar 17 nesse caso, porque eu vou ter que usar essa geometria para resolver. Por isso que eu falei lá no comecinho, tem que usar Pitágoras para poder resolver isso, né? Então a gente usa o teorema de Pitágoras para poder resolver, porque a geometria do problema me trouxe essa solução. Mas a regra é a seguinte, ó. Dados dois vetores quaisquer, o vetor A aqui qualquer, mais um vetor B aqui qualquer, como que a gente resolve isso? A gente redesenha esses vetores num espaço auxiliar. Então, o vetor A está nessa posição aqui. Vou tentar copiar ali igualzinho, né? Agora tem uma regra para trazer o vetor B. O vetor B ele vai sair daqui, ó, e a bundinha dele vai encaixar na frente do A. Então, o vetor B ele vai ficar assim, ó, desse jeito aqui. Ó, tirei o vetor A de lá, desenhei aqui para me auxiliar. Tirei o vetor B de lá, desenhei aqui para me auxiliar. Agora eu vou achar a resultante. Qual a característica da resultante? O nome da regra é polígono. Então a gente vai fechar um polígono. Então eu vou desenhar aqui um vetor que fecha a figura. E esse seria o nosso vetor resultante, resultado da soma do vetor A com o vetor B. Qual é a regra agora para colocar a flechinha nele? Na hora que você transporta os vetores, a pontinha de um vai ficando na bundinha do outro. Quando você for fechar a resultante, ela fica a pontinha com a pontinha e a bundinha com a bundinha. Aqui fica junto e aqui fica junto. E aí a gente constrói um polígono. Um polígono é uma figura plana, fechada, com muitos lados, no mínimo 3. Então o menor polígono que a gente vai ter vai ser esse aqui. Beleza? Então tá. Vamos para frente, ó. Operações com vetores na regra do paralelogramo agora. O que vem a ser um paralelogramo. Também não vou... Tenho uns professores que me ajudam sempre. O professor Tadeu de matemática está sempre me dando a força aí, né? Mas quando eu tenho alguma dúvida mais pesada assim, daí eu chego lá, Tadeu, me ajuda a não falar besteira aqui, né? E então, o que acontece? Ó, um paralelogramo é caracterizado por ser um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2. Então, a figura clássica de um paralelogramo é isso aqui, ó. Assim. Desse jeito. Esse lado é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Um retângulo é um paralelogramo também. Porque ele obedece essa condição. Ó. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Um losango vai ser um paralelogramo. Um quadrado vai ser um paralelogramo. Então, o que tem para ser... Um trapézio não é. Porque daí um trapézio não obedece à condição de ter lados paralelos 2 a 2. Certo? E como que a gente vai resolver agora esse problema aqui? Ó? Tem dois vetores. Um vetor A, um vetor B, e eu quero fazer a regra do paralelogramo para resolver. Ou seja, eu não quero ficar mexendo muito na figura. Observe aqui, ó. Se eu desenhar o vetor A desse jeito aqui, se eu desenhar o vetor B desse jeito aqui, eu vou ter essa resultante. Usando a regra que a gente fez antes, né? A regra do polígono. Essa seria a minha resultante para esses dois vetores, utilizando a regra do polígono. Com a regra do paralelogramo, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer na figura. Eu vou desenhar lá, ó, como se fosse possível tirar o vetor B daqui e colocar ele lá para cima. Ou tirar o vetor A daqui e colocar ele aqui para baixo. Então, a gente faz isso. Ó. Tracei uma reta aqui, paralela ao A. Tracei uma reta aqui em cima, paralela ao B. E agora eu construí um paralelogramo. De que forma? Ó, esse aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. E aí você não pode esquecer que é um problema de física, né? Se aqui tiver um corpo, tem uma bolinha aqui que está sendo puxada, e essa bolinha for puxada por essas duas forças, ela não vai ser puxada aqui nessa diagonal, então a resultante já vai ser aquela diagonal ali. Então eu tenho aqui ó, a minha soma vetorial, o vetor A mais o vetor B vai dar esse desenho aqui. E aí eu posso usar uma outra ferramenta para resolver, que não seja só a lei dos cossenos, desculpa, que não seja só Pitágoras, a gente vai ter lei dos cossenos para resolver isso. Deixa eu apagar esse monte de borrão aqui para sobrar o que interessa. Então, processo agora. Dados os dois vetores, ela funciona para dois vetores, ou vetores 2 a 2. Uma reta paralela ao A passando pelo B, uma reta paralela ao B passando pelo A, e a diagonal, nesse caso aqui, a diagonal maior aqui dele, né? Não sei se é a maior, acho que é. Essa diagonal maior deu o resultante. Mas é como se o vetor B tivesse aqui, ou então como se o vetor A tivesse aqui, ó. O B mais o A dava essa solução. O A mais o B dava essa solução. Só que a gente faz tudo na mesma figura, para não precisar ficar redesenhando. Beleza?
E aí a escrita continua mesmo, S igual a mais B, ó, a soma vetorial deles, tem que botar o vetorzinho em cima, porque né, esse aqui vale 10, 10, esse vai dar 20. Eu preciso de uma outra forma, outro recurso matemático para calcular. E esse outro recurso, se vocês observarem, o teorema de Pitágoras, ele é até aqui, ó, S ao quadrado igual a ao quadrado mais B quadrado. Então, seria isso, ó, S ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso vale quando o ângulo é 90 graus. Essa aqui é a lei dos cossenos, lá de matemática. Essa lei dos cossenos aqui, ela é uma expansão do teorema de Pitágoras. Daí ela funciona para qualquer ângulo que não seja só o de 90 graus, só vetores perpendiculares. E por que é mais aqui? Já vai aparecer uma consideração para esse ser mais, mas é assim, ó, em matemática aparece um sinalzinho de menos, eventualmente. Porque em matemática você pega esse ângulo aqui, ó, assim, assim e assim. Aí esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, que seria esse ângulo aqui, ó, esse beta. E aí se eu somar esse ângulo alfa aqui com esse ângulo beta, vai dar 180 graus. Então o cosseno de um ângulo corresponde a menos o cosseno do outro. Por isso que daí muda o sinal. Se eu utilizar o ângulo beta, aqui vai ser menos. Se eu utilizar o ângulo alfa, aqui vai ser mais. Por que a gente deixa esse sinal de mais aqui? Porque a maioria dos nossos problemas a gente parte daqui, né? Essa é a nossa solução, que é aquele caso que eu falei para você antes, ó. Se eu tiver um bloquinho aqui para ser puxado, esse é o nosso desenho de partida. Então a gente já deixa assim. Como que você vai decorar aqui, ó? Aqui tem quantas bundinhas de vetor? Tem 3 bundinhas, né? 3 bundas não é bunda demais? Então, bunda demais, a fórmula é mais. Fechou? Então tá, vamos dar sequência aqui agora a alguns casos particulares para essa soma, ó. Que apesar de ser relevante, é muito importante a regra do paralelogramo e a lei dos cossenos, mas a gente tem casos que são mais importantes. Então vamos ver. Quando a gente tiver 2 vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então o vetor A, ele está na horizontal para a direita, o vetor B na horizontal para a direita. Como que a gente acha a soma desses 2 vetores? Se eu quisesse aplicar na lei dos cossenos, ia funcionar. O ângulo é 0 graus, aí o cosseno de 0 vai ser 1, eu substituo na lei dos cossenos. Se não, é só pensar, ó, 10 para a direita mais 20 para a direita vai dar 30 para a direita, né? Então a gente soma. Opa, desculpa. É só uma soma direta. E nesse caso aqui, é o maior valor possível. É o máximo que pode ter. Certo? O que poderia ser agora o contrário disso? Ó? Não. Ângulo de 90 graus. Como vai ficar o ângulo de 90 graus? São perpendiculares. Aqui, ó, vetor A, o vetor B, solução. A lei dos cossenos, ela tem aquele pedaço. S ao quadrado, mais B quadrado, mais 2AB, cosseno do ângulo. Como o ângulo é 90 graus, o cosseno desse ângulo vai ser 0. Aí o cosseno zero, zero uma parte e sobra o teorema de Pitágoras. Vê que dessa forma, parece que o teorema de Pitágoras é uma simplificação da lei dos cossenos. Na verdade, a lei dos cossenos é uma complicação do teorema de Pitágoras. Entendeu? A ordem das coisas. Bom, ângulo igual a 120 graus e A igual a B. É um caso particular, um macetão assim para resolver. Fica assim, ó. O A tem o mesmo tamanho do B e o ângulo entre eles é 120 graus. O cosseno de 120 graus, ele é menos meio. Porque ele corresponde ao cosseno de 60 graus, só com o sinal trocado. Lembra que eu falei antes, ó, 120 mais 60 dá 180. Então o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Você vai relembrar lá no ciclo trigonométrico. Se quiser deduzir isso, ó, a gente volta na fórmula. A quadrado, B quadrado, 2A, B cosseno do ângulo. Substituindo tudo, vai sobrar isso. Ó. O S é igual a. Ou seja, esse valor aqui vale 10, esse aqui vale 10, então a resultante vale 10 também. Porque na hora de resolver pela lei, pela regrinha do paralelogramo, ficaria assim, quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui, ó. Desculpa, não pelo paralelogramo, pelo polígono. Ó. O vetor A assim, o vetor B assim, e o S vai ser esse. Como o ângulo é 120 graus, esse triângulo aqui ele é equilátero. Então, os 3 vetores são do mesmo tamanho. Já é? Então, é um macete, né? Não tão útil assim. Bota na fórmula e resolve também, né? E para ângulo 180 graus, o que vai acontecer? Quando o ângulo for 180 graus, é um caso extremamente importante, apesar de ser simples, né? Nem tudo que é simples não é importante. Ó. Tem o vetor A para a direita, o vetor B para a esquerda. Vamos botar um valor. O A vale 10 metros para a direita. O B vale 6 metros para a esquerda. Quanto vai sobrar? 4 metros para a direita. Então,
A soma deles agora vai ser, em módulo, né, o A menos o B, porque eu estou vendo que o A é maior que o B. Qual a utilização disso agora? A utilização é assim, imagina lá para calcular força, quer ver? Então, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. E aí tem um bloquinho submetido à ação de uma força F1 para a direita, uma força F2 para a esquerda. E eu sei que a aceleração dele é para a direita. Como que a gente resolve esse tipo de problema? Assim, ó. Primeiro, eu tenho que achar uma resultante. O F1 está para a direita, o F2 está para a esquerda. Daí vai ficar o F1 menos o F2. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, vê, aquela coisinha tola ali de subtrair vetor, somar vetor, é fundamental para você poder resolver lá um problema nas leis de Newton. Nos vestibulares, eu estou falando aqui de Santa Catarina, né, nessa nossa região, não cobra muito vetor na prova, só questão sobre vetor, mas cobra um assunto que precisa saber vetor para poder resolver. Beleza? Bom trabalho, bons estudos aí, a gente se vê. A Guiné.